sejam bem-vindos. Na última aula a gente instalou o RStudio para a máquina, para o seu computador pessoal. Dessa vez a gente vai mostrar uma solução que talvez seja um pouco interessante, principalmente para quem estiver lidando com um computador um pouco mais fraco, precisar de algo mais potente ou simplesmente teve algum problema com a instalação. Ele se chama RCloud, RStudio Cloud na verdade, e é uma ferramenta de nuvem e com ele a gente vai conseguir rodar os programas, alguns programas mais simples, sem ter que fazer a instalação. Vamos aqui fazer o processo de criar a conta e rodar algo simples para vocês verem como funciona. Aqui vamos no Google, pesquisa RCloud, aqui na primeira opção, começa Get Started for Free. Vamos marcar a opção grátis. Veja que na opção grátis a gente tem algumas limitações. No caso são 15 projetos no total. Como a turma é maior do que 5 membros, a gente vai precisar que cada um faça a sua própria conta no RStudio. Você vê que eles têm um tempo de execução no servidor, mas deve ser suficiente para o que a gente quer. Coloca aqui para começar. Você pode tanto colocar seu e-mail, password, como entrar por uma conta Google ou GitHub. Eu vou colocar aqui no Google, que acho que é o mais comum para todo mundo. Seleciona a opção que você quer. Coloca o nome de usuário. E aqui está o RStudio funcionando. Posso colocar aqui novo projeto. Ver que ele cria a máquina o projeto no servidor deles. Na primeira vez que você for rodar esse projeto, ele vai demorar um pouquinho. Assim como na sua máquina normal, assim como no computador pessoal, ele demora um pouquinho para colocar o primeiro projeto em andamento. Veja que a gente vai ter a mesma estrutura que vocês têm na máquina pessoal. Eu posso aqui alterar o nome do meu projeto, por exemplo, RCloud, tá grande, RCloud aula 1. E você vê que eu tenho todas as mesmas funcionalidades. O que dá para fazer aqui? Eu posso tanto abrir um arquivo, criar um novo arquivo R, criar um R Notebook, um R Markdown. A gente vai mostrar a diferença desses três. Eu também posso criar alguns outros projetos com outras linguagens diferentes do R. Eu tenho aqui C, C++, que é uma nova linha do C. Não tem C Sharp, que é um pouquinho mais avançado do que esse. Tem HTML, tem CSS, tem JavaScript, tem Python, Shell. Para banco de dados, SQL. Tem alguns que eu não conheço. Eu posso abrir um arquivo já existente, então eu vou passar para vocês alguns arquivos e vocês vão conseguir sincronizar com o espaço aqui do RCloud. Posso editar, refazer aquilo que já fiz, copiar, colar, tudo normal. Aqui eu tenho para ele executar o código, fazer diagnóstico. Fora isso eu tenho a seção de plot, que vai ser para os gráficos. Ela aparece tanto aqui, para eu salvar o que já fiz, quanto aqui nessa seção embaixo. Quando eu fizer algum gráfico de algum projeto que a gente estiver rodando, eu vou conseguir ver esses gráficos nessa área. Também eu tenho aqui
os packages, que são as bibliotecas que estão instaladas. Toda biblioteca que a gente instalar no R, ela vai funcionar por sessão. O que significa funcionar por sessão? Toda vez que eu abrir de novo, eu vou ter que dizer para o R instalar essa biblioteca e carregar essa biblioteca. A gente vai mostrar os comandos para isso mais na frente. Eu tenho uma seção que vai ser de bastante utilidade, que é a seção de Help. Nessa seção eu consigo aprender muito, mas muito sobre os recursos que tem disponível. Eu vou conseguir ver tudo, basicamente tudo. Eu tenho introduções, eu tenho escrevendo com R, eu tenho importação de dados, eu tenho o que é a R linguagem, eu tenho configurações sobre o RStudio, mais sobre o RStudio. A gente pode colocar aqui como exemplo, ó, de introdução ao R, eu tenho várias e várias tópicos no qual você pode seguir. Em geral, eles estão bem estruturados, então se você tiver alguma dúvida sobre como fazer um passo à frente, provavelmente a resposta vai estar num dos tópicos anteriores. Tenho aqui listas, arrays, tenho vetores, tenho matrizes, tenho variáveis. A gente vai passar por muito do que tá aqui de uma forma mais simplificada, mas sempre que vocês chegarem num ponto em que por algum motivo faltou alguma informação, usar o comando de help aqui nessa aba do RStudio vai ser de grande valia. Sempre que eu abrir um arquivo, criar aqui um arquivo novo e criar uma tabela com dados, as tabelas elas vão ser carregadas nessa área aqui. E eu vou conseguir ver tudo que for alteração que eu fizer nelas por aqui, sem ter que clicar aqui no console para abrir a variável. Em geral, quando eu tenho algum banco de dados, sei lá, dados 01, digamos que eu fizesse um banco de dados com esse nome de variável. Quando eu fosse abrir a variável, eu ia ter que colocar str, que é o comando para você ver o que tem dentro daquela minha variável, e eu ia ter que colocar dados 01, clicar, dar enter. Aqui, como eu não tenho nada carregado, ele vai dar erro. Mas se eu já tivesse essa base de dados criada, ela ia aparecer para mim nessa aba. Essa aula seria basicamente para a gente apresentar um pouco do RStudio com vocês, e aí eu percebi que talvez fosse interessante vocês também darem uma olhada no RCloud para quem não conseguiu fazer a instalação. A vantagem de você ter instalado na máquina é porque no fim das contas faltou internet, tem que entregar aquele trabalho, só tem um 3G. O 3G dá para entregar o trabalho normal, mas sei lá, sem internet você não acessa o cloud. Por essa aula foi isso. Eu espero vocês na próxima.